A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal. Peço que dê o joinha nesse vídeo e nos ajude aqui a propagar um pouco de conhecimento sobre a Bíblia. Bem, aqui, esse vídeo, nós iremos continuar a playlist do estudo sobre o livro de Gênesis, mais especificamente, iremos comentar um pouco sobre estudar capítulo 1 de Gênesis, ok? Então, a ideia é estudar todos os capítulos de Gênesis nessa playlist. Primeiro, vamos fazer um pequeno resumo sobre o livro de Gênesis. O capítulo 1, ele descreve a criação do universo por um Deus. Tudo isso em 6 dias. Primeiro dia, Deus cria a luz e separa a luz da escuridão, chamando a luz de dia e a escuridão de noite. No segundo dia, Deus cria o firmamento para separar as águas acima e abaixo. Ele chama o firmamento de céu. Dia 3, Deus reúne as águas em um lugar, formando os mares, e faz surgir a porção seca, ou terra seca. É uma porção seca, não terra seca. Isso tem um pouquinho de lógica mais para frente, quando a gente for apresentar algumas teorias. Então, gravem isso. Faz surgir a porção seca. Bem, ele chama essa porção seca de terra e as águas de mares. Dia 4, Deus cria o sol para governar o dia e a lua para governar a noite e as estrelas. Ele os coloca no céu para iluminar a terra. Dia 5, Deus cria os peixes, as aves, abençoando-os para que sejam fecundos e se multipliquem. No dia 6, Deus cria os animais terrestres, incluindo os animais selvagens. E, por fim, cria o homem à sua própria imagem e semelhança, dando-lhe autoridade sobre todas as outras criaturas. No dia 7, Deus ele cessa a sua obra, ou seja, ele descansa. O descanso aí não está no sentido de descansar no ponto de vista físico, mas no ponto de vista de cessar a sua obra. Ele santifica o 7º dia. Ok? Vamos comentar algumas questões aqui sobre o capítulo 1. Estrutura literária. O capítulo é organizado em 6 dias da criação, como nós vimos, com Deus criando diferentes aspectos do mundo em cada dia, culminando com o descanso no 7º dia. ênfase na palavra de Deus. Repetidamente, o capítulo destaca que Deus criou através de sua palavra, dizendo, e Deus disse Deus, né? No original, no hebraico, e disse Deus. Essa expressão, e disse Deus, aparece 10 vezes, exatamente 10 vezes, antes de cada ação criativa. Ordem específica na criação. A ordem da criação segue um padrão distinto, começando com a criação da luz, seguida pela separação do céu e da terra, a formação dos mares e da terra seca, a criação de plantas, o sol, a lua e as estrelas, os animais aquáticos, as aves e, finalmente, os animais terrestres. E, por último, a criação do homem e da mulher. O 7º dia, né? Você tem, após a criação, Deus descansa, ou seja, cessa a sua obra no 7º dia. Ok? Tem uma pergunta, um problema que pode surgir aí nesse primeiro capítulo, que nós podemos comentar aqui logo de cara. Por que a luz foi criada antes do sol? Isso parece, no primeiro momento, não fazer sentido. Então, vamos, de acordo com o contexto, entender aí por que a luz foi criada antes do sol. A luz mencionada no primeiro dia da criação não estava ligada especificamente ao sol, mas era uma luz primordial, divina e sobrenatural.
que emanava diretamente de Deus como uma manifestação de sua presença e poder criativo. Nesse sentido, a luz não estava relacionada à fonte solar, mas era uma luz independente criada por Deus para iluminar a escuridão inicial da criação. Ok? Então, Deus abençoe a todos. Peço que compartilhe esse vídeo aí. Até mais.